dia, igreja. Bom dia. Né, dona Melita? Paz do Senhor. Paz do Senhor, dona Melita. Queridos, a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. E como eu tenho provado do Senhor nesses dias. O Senhor tem me abençoado, tem me livrado, assim, de uma forma tremenda que não dá para explicar. E antes de eu compartilhar uma palavra, a Rosana pediu: meu bem, eu quero que você fale um pouquinho da sua vida. Fala: bem, mas todo mundo já ouviu da minha vida. Não, mas eu quero, e eu quero estar lá com você também, eu quero falar de Jesus. Ela é apaixonada por Jesus, eu quero falar alguma coisa. Eu falei: tá bom, você vai falar. Eu estar aqui é a prova que Deus é maravilhoso, porque aos 7, 8 anos de idade, eu escondia debaixo da cama de vergonha dos meus parentes. Não era nem de pessoas estranhas, né? E eu cresci num lar católico, não praticante, onde meus pais não me ensinaram nada de Deus. E eu achava que o Deus era muito distante, que aquilo não era para mim. E eu passei, assim, não acreditar muito em Deus. Meus pais não me ensinavam. E cresci, e logo na minha juventude, logo eu conheci a Rosana, que já era evangélica. E eu falava assim: se ela me chamar para ir na igreja, eu chamo ela para sair. Essa era a minha opinião. E então eu mudei para Goiânia, e ela me deu uma Bíblia de presente. O que estava na capa dessa Bíblia, meu bem? Eu pus que naquele livro tinha sido o lugar onde eu encontrei a salvação, e que ali estava tudo escrito que ele precisava. Resposta para as interrogações dele, luz para o caminho dele, paz para o coração. Então, ele foi para Goiânia e levou essa Bíblia. Então, eu comecei a ler essa Bíblia. Eu lia quase todos os dias. Só que Salmos tem uns capítulos grandes, né, o 119, mas eu não lia de jeito nenhum. Eu lia só os pequenininhos. Mas eu creio que ali Deus começou a fazer alguma coisa na minha vida. Tinha muita coisa por vir. Eu fiquei em Goiânia 3 anos. Voltei, depois de mais 3 anos, nós nos casamos. E eu fui para o altar e prometi coisas maravilhosas para a Rosana, né? Eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza. E eu não sabia nem o que eu estava fazendo, porque eu não tinha temor de Deus, eu não tinha compromisso de Deus. Eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que eu não era capaz de cumprir, né? Porque só o amor não te impede você de fazer as coisas erradas. Você precisa ter temor de Deus para isso acontecer. Então, nosso casamento foi bom, assim, um certo tempo. E depois as coisas do mundo me atraíam, da onde eu não tinha saído. E ali eu deixei de cobrir minha esposa, eu deixei de batalhar por eles, eu deixei de ser o valente da casa, eu deixei de ministrar, e com isso o inimigo entrou na nossa casa, porque ficou ela sozinha, batalhando por todo mundo. E os filhos começaram a nascer, e aquilo não me comovia em nada. Eu passei para Goiânia, nas farras, nas boates, e por muito tempo isso aconteceu, durante 10 anos. E nossa vida financeira foi assim, por prego mesmo. E eu não entendi, eu falava: gente, mas eu trabalho tanto e parece que nada dá certo. Depois Deus me levou lá em Provérbios 28, 13, que fala assim: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará a misericórdia. E eu, cansado daquela vida, porque eu estava procurando algo que preenchesse a minha alma, só que eu estava procurando no lugar errado. E um dia, parece que eu cansei daquilo. Eu nem ia falar esse pedaço, mas eu lembrei, eu vou falar. Porque era assim: eu trabalhava o dia todo, saía de casa de madrugada, chegava às 8 da noite, e eu ainda saía para Goiânia, muitas vezes, para as boates, para as noitadas.
E naquela noite, eu andei em umas 10 boates em Goiânia. E tinha mulheres bonitas, maravilhosas, e eu não quis ficar com nenhuma. Então eu vi que eu estava procurando em lugar errado, não era aquilo que eu queria. E eu voltei para casa. E muitas vezes eu encontrei a Rosana chorando, de madrugada, 4 horas da manhã. Só que isso não me tocava ainda. Do jeito que eu via, ela, bem, o que está acontecendo? Eu já saía para a fazenda, sabe? Foi essa vida, e ela lutando, e ela crendo. Lá em Atos 16:31 fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela não abriu mão disso, ela ia para a igreja e profetizava numa cadeira vazia do lado, que um dia eu sentaria com ela nessa cadeira. E eu sei que a batalha, a luta foi grande. E um dia, um amigo meu, um colega de futebol, me chamou que eu fosse na igreja com ele. Então, aquele dia, eu estava com o coração aberto, eu fui. E eu tive uma trombada com Deus aquela noite. Eu tive uma presença do Espírito Santo muito grande, e minhas pernas bambeou, e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. O que aconteceu, meu bem? Nesse dia, eu entreguei ele para o Senhor, sabe? Porque sempre que, às vezes, ele ia esporadicamente, assim, um dia ou outro, ele ia comigo, mas eu não via reação nenhuma dele. Mas parece que eu queria empurrar ele com as minhas forças. Pensava, deixa eu ver se ele está batendo palma, deixa eu ver se ele fechou os olhos, né? Mas nesse dia foi diferente. Esse colega, que ele foi passear na pracinha com as crianças, encontrou esse amigo, ele convidou, ele aceitou. Ah, eu vou. E nesse dia tinha um pastor lá de fora, e ele realmente tinha só um lugar na frente, e eu falei, senta lá, meu bem. Minha mãe tinha levantado, chamou as diaconisas, na época tinha as diaconisas, ela foi para a frente, desocupou o lugar, e o Sebastião sentou, não tinha lugar para mim. Mas foi tudo por Deus mesmo, porque na hora eu falei, Senhor, hoje é o Senhor com ele. Hoje eu quero a minha bênção. Não quero nem olhar para ele. E foi o momento que eu entreguei para o Senhor ele, que Deus operou, sabe? Então, foi o Espírito Santo mesmo que visitou ele naquele dia. E aí, gente, por incrível que pareça, foi uma obra instantânea. Ele já levantou diferente. Tanto é que ele tinha resistência de ficar até tarde e tal, e nesse dia ainda iam ficar orando lá, e eu precisava levar a Cássia. Eu pensava, oh, Deus, eu queria tanto ficar, mas não posso, nós temos que ir embora levar a Cássia, né? Aí eu falei para ele, ele falou assim, não, a gente leva e volta. Então, assim, eu já vi gente, cadê meu marido, né? É outro homem, né? Não, oh, glória, né? Então, foi assim, algo tremendo mesmo. Deus, quando quer operar, gente, é instantâneo. Aí eu levantei e falei, esse caminho não tem volta mais para mim. É o caminho que eu quero seguir. E depois a gente teve a oportunidade de fazer o curso Casados para Sempre, onde nós acertamos tudo que estava errado na nossa vida, de perdão dessas coisas que a Rosana não sabia, até então ela não sabia de nada. Eu confessei para ela, a gente teve um momento assim muito forte entre a gente, né, nessa questão de perdão. E isso me fez assim a querer trabalhar com famílias, falar para as pessoas que é possível, né? Eu estava com um casamento destruído, meu casamento estava falido. Ele só não faliu porque a Rosana orava. E com isso eu tive muito livramento de Deus pela aliança que eu tinha com ela. O Senhor me livrou de muitas coisas pelas estradas da vida, né? E hoje a palavra que a gente quer trazer para vocês fala um pouco desse cuidado, desse defender a família, de lutar pela família, né? E eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em 2 Samuel 23, 11. 2 Samuel 23, 11 fala assim, depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei,
onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. A gente vai ficar nesse texto. Querido, Samar, quem era Samar, né? A gente fica perguntando, de onde que veio Samar? Samar era um dos valentes de Davi, era um homem, um rapaz muito bem treinado. Tanto é que ele era o terceiro homem de confiança do rei Davi. Todas as frentes de batalha ele ia e ele resolvia a questão. E aqui também o texto fala de lentilhas. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é lentilhas. Lentilhas é uma leguminosa que contém muito ferro. E é muito nutritivo, mas, porém, naquela época, não tinha valor comercial algum. Eu nem sei hoje o que vale 1 quilo de lentilhas, por exemplo. Mas, naquela época, não tinha valor comercial. E aqui fala que, quando os exércitos de Israel, eles tinham um campo de lentilha, e quando esse exército preparava para fazer essa colheita, o exército filisteu vinha sobre esse campo e levava essa colheita embora. Isso era comum acontecer. Todo ano isso acontecia. Só que eles deixavam 10% para que o Israel voltasse a plantar e não passasse fome. E 90% eles levavam embora. Isso acontecia todo ano. Mas um dia, quando o exército de Israel prepara para fazer essa colheita, quando olha nas montanhas, vem os filisteus descendo de tudo quanto era lado. E com aquele barulho danado, esse povo, como era de costume, eles começam a correr e gritar, esse exército de Israel. Mas um homem se posiciona, esse homem Samar. Ele toma uma atitude naquele dia. E ele fala, hoje esse povo não vai levar a minha colheita. Ele se posiciona e a gente até pensa que esse cara está meio doido, porque você enfrentar um homem, eu acho que a chance sua de sobrevivência talvez é 50%. Esse cara ia enfrentar um exército inteiro, e ele estava sozinho. E a palavra de Deus fala que Deus, vamos ler lá, e o Senhor efetuou um grande livramento. Gente, olha só, esse texto nos fala muito nos dias de hoje. O que nós temos de importante na nossa vida para nós defendermos? Para eles era aquele campo de lentilha, para Samar, né? Porque os outros correram, se acovardaram e correram. Mas nós, será que a nossa casa? Será que nossos filhos? Será que a nossa fé? Será que o nosso casamento precisa ser defendido? Assim como Samar defendeu? Nós estamos sendo bombardeados pelo exército inimigo. Eu creio que nós estamos vivendo uma das maiores crises na família de ataque do inimigo. O inimigo tem entrado nos nossos lares, ele tem roubado a nossa paz, ele tem destruído o casamento, ele tem trazido separação de filhos com os pais, o amor dos pais para com os filhos está detonado, tem trazido o homossexualismo, ele tem trazido o adultério, ele tem trazido doenças, feridas profundas na alma, ele tem trazido um ataque de pedofilia muito grande nas crianças. Ou seja, nós estamos recebendo mísseis de todo lado. E o que acontece? Nós estamos naquele jogo de empurra. Nós estamos naquela transferência de responsabilidades. Nós achamos que a culpada é a esposa acha que o culpado é o marido, nós achamos que o culpado são nossos filhos,
que são custosos mesmo, e nós começamos a falar, não, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa são das escolas. E com isso, nós estamos abrindo brechas para que o inimigo venha e faça uma grande colheita. Nós perdemos o tempo de qualidade, o tempo de sentar na mesa, nós perdemos a palavra do eu te amo, a correria do dia a dia, a busca para encher o bolso de dinheiro, para dar presentes caríssimos para os nossos filhos, pensando que a gente vai fazer uma troca, que a gente vai, com isso, falar assim, não, eu vou dar um telefone, esses dias era os 6 ou 8, acho que já está para os 12 ou 15, nem não sei mais, eu não consigo nem acompanhar essa tecnologia que é hoje. Mas a gente quer suprir a nossa carência em casa com presentes. Falando, não, a gente faz isso aqui, mas não é isso não, sabe? O seu filho quer o seu tempo de qualidade, o seu filho quer que você senta com ele, é que você preocupa com ele, é que você fala, como é que foi seu dia hoje? Como que você está precisando de alguma coisa? Né? Às vezes nós passamos tão despercebidos que a gente não consegue nem lembrar a data do aniversário dos nossos filhos. É você sair com eles, não é se você pode fazer isso, você dá um presente, se você pode dar um jantar bom, faça isso mesmo. Mas se você falar, eu não tenho dinheiro para isso, querido, vai ali, compra uma pipoca, senta no banco da praça. Nós fizemos isso várias vezes. Nós não tínhamos dinheiro nem para comprar um sanduíche, nessa época que a nossa vida foi para o prego mesmo. Sabe? Senta na porta da rua, conversa, né? É isso que nós precisamos. Quer falar alguma coisa? Amados, ele está falando com os homens, mais direcionado aos homens. Mas nós, como companheiras idôneas, que Deus nos colocou ao lado do nosso marido, temos muita responsabilidade nisso tudo. Nós também ficamos muito desapercebidas. E eu me lembrei de uma situação em que nós somos o radar. A mulher, ela percebe mais rápido. Quantas vezes a gente fala, meu bem, olha ali, uai, mas bem, você não está vendo, eles não são apercebidos igual a gente. Nós temos um olhar, assim, de flash, né? Você olha assim, você já sabe a cor da roupa, do sapato, como está o cabelo e tal, nós temos essa habilidade. Então, essa habilidade, nós precisamos aplicá-la na nossa casa. Aconteceu um fato uma vez em que Sebastião já havia se convertido, mas uma hora impensada ele usou uma palavra muito dura para Camila. E eu fiquei triste. Falei, gente, a Camila não merece isso, não é isso. E ela é muito séria, muito correta. Ela ficou magoadíssima, esferiu ela de uma certa forma que ela fechou o coração para o Sebastião. E eu vinha percebendo aquilo, a tristeza dela. Aí, um dia, eu tomei uma atitude. Eu falei, meu bem, vem cá. Você está perdendo o coração da sua filha. E ele, uai, mesmo? Falei, lembra aquela palavra que você disse? Você perdeu o coração dela. E nós fizemos uma roda em casa, no quintal, e ele pediu perdão por aquela palavra mal falada. A gente acha que não estamos machucando nossos filhos, e estamos. Preste atenção. Às vezes, seu filho está rebelde, seu filho está inquieto, às vezes, seu filho está nervoso, ou ele está triste dentro de um quarto. Procure entender como está o coração do seu filho. Será que ele está carente de mim? Será que eu preciso dar mais tempo para ele? Será que não é só presente, o computador, iPad, iPhone, não sei o quê? Não é isso que eles querem os pais, eles querem atenção. Às vezes, eles fazem isso tudo para mostrar, papai, eu estou aqui. Às vezes, chega, papai, olha, amoleci o dente. Como a Alice amoleceu esses dias, para ela foi algo fantástico.
Então, assim, tem que dar atenção. Quantas vezes chama na escola, tem a festinha do pai, da mãe, nunca pode ir. E para os avós, vou contar para vocês, agora tem a festinha dos avós, que nós vamos ter que largar tudo e ir lá na festinha dos avós. Também. E é lindo. Então, gente, nós precisamos ficar apercebidos disso dentro da nossa casa. Deus nos colocou do lado deles para serem aptas, idôneas, termos condições de ajudar, não de mandar. Nós não somos guerreiras, nós não somos valentes, nós não temos habilidade para isso. Ele não nos capacitou para isso. Nós somos companheiras, vamos estar do lado dele, apoiando. Amém? Homens, nós precisamos de atitudes corajosas. Nós precisamos nos posicionar. Não pelas beiradas. No texto, o Samar posiciona pelo meio. Quando ele posiciona pelo meio, ele está vendo de onde que o inimigo está vindo. Ele sabe que arma que o inimigo está vindo. Muitas das vezes nós posicionamos nos cantos, porque qualquer coisa nós pulamos fora. Qualquer coisa, a responsabilidade não é nossa. Muitas vezes nós desistimos. Não, qualquer coisa a gente larga esse casamento, deixa se virar. Não é assim. Deus nos chama para ser guerreiros e valentes. Samar, naquele dia, ele podia muito bem ter corrido. Ele podia ter muito bem falado assim: olha, eu vou lutar, mas 1000 soldados têm que vir comigo. Não, 1000 não, 500 soldados. Se 500 soldados for, eu vou à luta. Meus queridos, se ele estivesse esperando ele estava lá até agora. Ninguém foi. Mas sabe o que é importante? Quem precisava estar com ele lá estava. Era o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, não importa se você está sozinho, importa que você tome uma decisão, que você enfrente, que você lute. Não deixe o inimigo entrar na sua casa. O inimigo está muito mais perto do que vocês estão pensando. O inimigo pode estar na nossa frente, o nosso vizinho da frente, o de trás, o do lado. Pode ser o motorista da van que leva seu filho para a escola. Pode ser o professor da sua escola. Então, a gente não está aqui para trazer uma palavra de terror para vocês, não. A gente está aqui para falar para vocês uma palavra de alerta. Que nossos filhos precisam estudar, sim. Nossos filhos precisam sair para a rua, sim, mas nós precisamos estar cobrindo eles em oração, porque a palavra de Deus fala: 1000 caem a teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos. É isso que nós precisamos entender. Nós não estamos blindados do mundo, mas nós podemos blindar nossos filhos em oração e falar: Senhor, os nossos filhos não vai tocar, o inimigo não tem poder para tocar na vida deles. Nessa parte de nós crermos o melhor para os nossos filhos e profetizar, nossa palavra tem poder, né? Algumas vezes, nessa noite, quando eu deitei, eu tranquilizei ele, falei: não, amor, Deus está no controle e tal, dorme, né? Só que aí, a minha mente ficou acordada. Como uma polia rodando um filme, Deus me fazia lembrar de tudo. E foi trazendo momentos, experiências com Deus, coisas que aconteceram com nossos filhos. E eu comecei a chorar. E eu me vi entrando na igreja e falando: Deus, eu estou aqui para te adorar mesmo. Só tenho a te adorar, Senhor. Glória a Deus. O Rafa leu o versículo que é chave da nossa vida. Vamos trazer a memória. Vamos trazer a memória, Sayonara, aquilo que nos dá esperança. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Como diz a Bíblia, a música que a Fernanda estava cantando esses dias. O infinito amor, o ousado amor. Olha como Deus foi ousado em amar alguém como nós. Ele acreditou na gente, né? Nós não podemos simplesmente achar que não tem jeito. Nós estamos subestimando o poder de Deus.
Eu sei que Deus pode, no momento certo, Ele vai dar a palavra de ordem. Aquieta. Aquieta. Senhor, faz meu coração que se aquietar. Nessa manhã, o Senhor quer nos fazer mesmo, trazendo essa alerta, mas também fazer o nosso coração se aquietar e aprender a ouvir a voz do Senhor. Faz isso, age assim, vai ali, faz isso. O que seu filho está vendo? Onde ele está? Vou fazer trabalho. Ah, vai, tá bom, amor. Vai fazer o trabalho aqui em casa. Traz seus colegas. Nós vamos fazer o trabalhinho aqui em casa. Rebenta pipoca, faz suco. Traga os coleguinhas para sua casa, ao invés dele ir. Ou então liga, mãe, você vai estar em casa. Meu filho está indo para aí, para sua casa. Você vai estar aí? Você precisa saber onde que está seu filho, o que ele está fazendo. Se ele foi mesmo para o inglês. Tem uma menina lá perto da clínica que ela desce da van antes de chegar em casa. Sebastião fala assim, essa menina está fazendo uma arte muito grande. Então, assim, gente, nossos filhos vão errar. Eles vão mentir. Vamos estar atentos. O inimigo vai estar à espreita mesmo. Só que ao redor está o Senhor. Ao derredor está o mal. Mas o Senhor está ao redor. Cuidando, protegendo. Aquele povo, quando aquele exército inimigo chega, aquele povo começa a correr. E eles deixam para trás o campo de lentilha, eles deixam para trás o gado, a ovelha, deixa tudo. Sabe por que aquele povo deixou para trás? É porque aquilo não tinha valor para eles. Aquilo lá tinha valor para Samar. Porque Samar Samar derramou suor para conquistar aquele campo de lentilha, aquela lavoura. E aquele povo, então, não valorizou por isso, mas para Samar tinha muito valor. Sabe, muitas das vezes, nós ouvimos o Samar não ouve a voz do inimigo. E muitas das vezes o inimigo vem nas nossas vidas e fala assim, olha, você sabe de uma coisa? Seus filhos não tem jeito, não. Seus filhos não vão para Jesus, não, pode desanimar. Seu marido, sabe por que seu marido está com você? Até você criar seus filhos, até você formar seus filhos, depois, ele te abandona. Ah, sabe, sua mulher é muito difícil. Larga, abandona. Eu quero dizer para você, não ouve a voz do inimigo. Lute por aquilo que Deus te deu, que é precioso para você e é muito mais precioso para o Senhor, porque Deus mandou o seu filho para morrer pela sua vida e pela sua família. Então, nós precisamos valorizar isso, aquilo que Deus nos deu, e nós precisamos lutar e defender. Deus te deu, lute. Algumas vezes as pessoas falavam para mim, suas filhas ainda estão pequenas, por isso que elas não estão dando trabalho. Você vai ver a hora que elas estiverem na adolescência. Aí você vai ver. Gente, foi algo assim, tão me deu um ímpeto. E eu falei, em nome de Jesus, eu rejeito essa palavra. Porque minhas filhas são herança de Deus. Elas vão se casar com um homem de Deus. Elas foram feitas para servir ao Senhor. Foi o Senhor que me deu. Eu não abro mão. Quantas vezes eu fechei esses meninos no quarto e chorava. E falava assim, um dia eu vou me apresentar diante de Deus. Eu quero vocês três lá. Eu tenho que apresentar. Deus me deu eles tão limpinhos para me escrever uma história. E o que eu estou fazendo com o coração deles, com a história dos meus filhos? Vamos lutar mesmo, igual o Sebastião está falando, gente. Não vamos abrir mão, não vamos estar ali desapercebidos. Quantas vezes nós estamos desse jeito, correndo, pensando no eu. Não vou na igreja não, que eu nem fiz unha. Não posso. Não, olha aqui, minhas roupas estão tão batidas. Não importa, vamos com o que
gente tem. Claro que nós vamos apresentar na casa do Senhor para adorar Ele com o melhor que nós temos. Mas se não tem, meu amado, venha como você tiver. Não deixe de vir à casa do Senhor. Hoje nós temos homens de Deus que estão nos direcionando, trazendo princípios. Aqui não é oba-oba, não. Mas aqui tem princípios, fé e confiança. Vamos ter fé e obras. Vamos ser pacificador. Olha as palavras que nós temos tido. Gente, vão trazer paz para dentro da nossa casa. Às vezes a gente cria um clima tão ruim dentro de casa, por porcarias pequenas. Porque você esqueceu a chave lá na sua mãe. Aí você chegou em casa, cadê a chave? É motivo de ficar emburrado, é motivo de trazer um clima triste. Aí você fica, vai lá, fala para o seu pai vir jantar. Vai lá, fala para o seu pai tomar banho. Nós éramos assim lá em casa. Minha mãe, eles brigavam e minha mãe começava, vai lá, fala para o seu pai vir tomar banho. Papai, é para você vir tomar banho. Fala para o seu pai vir jantar, adula ele. Então, o filho percebe. Por que eles, às vezes, estão tristinhos? Porque eles estão vendo. Tem um coleguinha lá que o pai e a mãe já largaram. Quando eles veem esses climas dentro de casa, eles ficam inseguros. Aí eles ficam, cada um reage de um jeito. Eles sobem na cadeira, eles sobem na mesa, eles quebram prato. Por quê? Por causa disso. Eles estão inseguros do amor de vocês dois. Fala, vai com a mamãe uma hora, vai mandar o papai embora. E o papai está cansado dessa vida. Por quê? Porque o nosso eu está mandando dentro de casa. Porque eu não gosto, eu não quero, eu não vou. Que eu, gente? Se Jesus tivesse pensado nele, hein? Eu não vou morrer por esse povo, nem. Mas ele pensou em nós, ele se esvaziou dele mesmo. E não abriu mão de nós. E nós não vamos abrir mão dos nossos filhos. Amém? Desculpa. Queridos, na Bíblia, um dos maiores exemplos de defender campo de lentilha está lá na história de Rispa. Eu acho que todos conhecem. Houve uma seca muito grande em Israel. E aí Davi fica por entender por que aquela seca. E ele consulta o Senhor. O Senhor fala para ele, olha, Davi, é por causa de uma quebra de aliança de Saul com os gibeonitas. Então, Davi procura os gibeonitas e fala, o que eu posso fazer para reparar esse dano? E aí os gibeonitas falam para ele, eu quero 7 descendentes de Saul para serem enforcados. Aí começa uma luta, os 2 filhos de Rispa são escolhidos e mais 5 netos de Saul. E aí, então, começa uma luta de Rispa com aqueles soldados, e aqueles soldados, então, levam os filhos de Rispa e matam eles são enforcados. O texto fala, em 2 Samuel 21:10, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Mas não foi só isso que essa mulher enfrentou, não. Não foi só as aves rapinas e nem as bestas feras noturnas. Se a gente for pensar, aquela mulher enfrentou frio, fome, sede, escuridão, mau cheiro. Sabe quantos dias Rispa ficou lá? 6 meses. Aqueles corpos já estavam se decompondo. E ela estava lá, não abriu mão, ela lutando pelos filhos, defendendo os filhos, que a ave não tocava neles, e nem as bestas feras. Meus queridos, sabe o que isso me leva? Isso me envergonha às vezes, sabe? Muitas das vezes nós estamos com os nossos filhos vivos, e não fazemos nada por eles. Muitas vezes eles estão do nosso lado, e nós não lutamos, nós não defendemos, nós não instruímos quando devemos instruir, nós nos acovardamos, sabe? Esse exemplo de Rispa me deixa extasiado com essa mulher, até que a chuva do céu caiu, porque aí aquela
não é a maldição que fala, aquele castigo cessa e aquela chuva cai sobre eles. E aí passa alguém lá e fala, Davi, está vendo aquela mulher lá, ela vai morrer lá. Aí Davi manda dar um enterro digno para aqueles filhos. Mas enquanto ele estava lá, ela não arredou o pé. Estava lá. Filhos são herança do Senhor, seu casamento vale muito. Não entregue de graça para o seu inimigo. Eu vou sempre estar repetindo, lute por aquilo que Deus te deu. Sua fé é provada todos os dias. Lute em direção ao Senhor. O nome de Samar aparece uma única vez na Bíblia, empunhando uma espada e defendendo o que era importante para ele. O inimigo está por todos os lados, não sossega, ele mente, ele rouba. O diabo, vosso adversário, vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz, ele vem para matar. Portanto, não arrede o pé do seu campo de lentilha, não abra mão daquilo que Deus te deu. Deus quer mudar a sua história, como mudou a de Samar e a minha. Eu era do mesmo jeito, quantas vezes eu acovardei, quantas vezes eu tinha que lutar e não lutei, quantas vezes era eu que sou o líder, eu que tinha que observar as coisas, o que estava acontecendo, eu que tinha que orar, eu que tinha que me posicionar. Samar precisou de uma oportunidade. Ele deixou um legado de postura, de guerreiro, de exemplo. Sabe outra coisa que me envergonha? Muitas vezes nós temos várias oportunidades e deixamos um exemplo falido e vergonhoso. E viramos pedra de tropeço para muitos. Meus queridos, nós precisamos tomar uma atitude para hoje, não é nem para amanhã. Nós precisamos nos levantar como homens valentes e guerreiros do Senhor e proteger a nossa casa, porque os dias são maus. Como eu disse, eu não estou fazendo aqui uma ameaça, eu não estou aqui colocando medo em vocês, não. Nós estamos vivendo isso, só que parece que nós estamos anestesiados, nós estamos acomodados. Nós vimos o que está acontecendo, a gente vê todo dia, nos telejornais, pessoas se suicidando, pessoas sendo estupradas, crianças sendo vítimas aí de abusos. Gente, se você não tem filho dessa idade, você tem neto dessa idade. Nós precisamos nos posicionar. Essa é a palavra que eu deixo. Deus não tem como realizar nenhum livramento em lugar onde todos estão prostrados ou mortos. Mas se tiver um vivo, o Senhor quer fazer um milagre. Não importa onde seu filho se encontra hoje. Talvez ele está em outros lugares que, às vezes, você não gostaria que tivesse. Talvez porque nós negligenciamos, talvez porque nós cansamos de lutar e achamos que não valia a pena. Mas não é isso. Deus procura pessoas assim que, mesmo estando em perigo, empunham suas espadas e colocam-se em posição de defesa, que preferem arriscar-se na luta, que decidem não entregar de mão beijada seu campo ao inimigo. Deus procura pessoas decididas a empunhar a espada e a confiar no poder que emana no seu santo nome. Nós vamos passar aqui agora um pedacinho de um filme que fala muito com isso aqui. Vai ser uns 4 minutinhos, eu acho, talvez 5. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno.
mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou! Eu vou! Eu vou! Queridos, eu preciso de homens corajosos que querem lutar pelas suas casas, pelas suas famílias. Muitas das vezes nós temos a chave para abrir a porta. Nós temos autoridade para abrir e nós não abrimos. Nós acovardamos. Mas nessa manhã, o Senhor convida você a lutar, a defender aquilo que Ele te deu. Eu convido você que quer orar conosco, que você fique de pé e nós vamos abençoar a sua vida, a sua família. E quem desses homens como esse que levantou a mão, eu vou? Quem quer, os homens aí, quem quer defender sua família? Quem vai defender sua família? Glória a Deus, glória a Deus. E o mundo espiritual viu isso, que hoje você se posicionou no meio do campo de lentilha. Aqui ninguém vai roubar nada. É meu, foi o Senhor que me deu. Eu sei o valor que tem minha filha. Eu sei o valor que tem meu filho. Confirma na vida do seu filho o que ele é. Quantas vezes eu falo para o Rodrigo, você é um menino tão inteligente. Você é um menino tão capaz. Você é tão acolhedor. Todo mundo quer ficar perto de você, meu filho. É por isso que, às vezes, você tem o inimigo não quer te ver lá no altar. Porque você vai ser um problema muito grande para o diabo quando você se levantar, meu filho. Está na hora de nós falarmos isso para os nossos filhos. Está na hora de nossos filhos ver que nós amamos ao Senhor. Para de falar da igreja dentro da sua casa. Seus filhos vão entristecendo e falando assim, esse trem de igreja é tudo balela mesmo. Mostre que para o Senhor você tem que fazer o melhor. Mãe, mas precisa disso tudo? Precisa. Para Deus a gente vai fazer o melhor. Mãe, mas não, a senhora está tão cansada. Não tem importância, Deus me deu tanto. Isso é coisa à toa. Eu não vou fazer para o Senhor algo que não me custe. Igual para o marido, eu quero fazer para ele algo que me custe, sim. Quantos dias eu estava tão cansada, falando, ai, Deus, parece que eu quero só encostar.
E eu pensava, meu marido vai chegar hoje, ainda não tem nada de lanche. E eu falava, Deus, eu vou por você, porque eu te amo, Senhor. E eu vou lá e vou preparar melhor lanchinho para ele. Quantas vezes as esposas falam, não, se você quiser, vai lá, não sou sua empregada. Prepare você. Ah, não, queria só um ovinho frito. Não, vai sujar o fogão. Amadas, vamos tomar nossa posição também. É meu papel, eu vou fazer. Ah, mas eu estou cansada, meu marido chegou tão carente de mim hoje, eu estou tão cansada. Junte os caquinhos, amadas, e ministre na vida do seu marido seu melhor amor que você tiver. Mostre para ele que esse Jesus que você serve é de verdade. Nossos filhos precisam ver dentro de casa isso. Precisam ver você abrir mão de você e pensar nele, e pensar no filho, e servir a Deus. Eles precisam ver você de joelho, orando por eles. Eles precisam saber que o Senhor é importante para você. Eles estão te observando, irmãos. Seus filhos estão de olho em você. Não adianta você só falar e não fazer. Aí que vai ficar desacreditado mesmo a palavra de Deus, né? Então, nós vamos orar hoje. As mulheres também se posicionem. Vou mudar minha atitude. Senhor, quebra meu eu nesta manhã. Quantas vezes eu tenho pensado só em mim? Por que eu? Por que eu? Vamos nos despir hoje diante do Senhor e falar, Senhor, preenche a minha vida. Eu estou aqui, Deus, para o Senhor fazer a grande obra que o Senhor tem na minha vida, no meu lar. Posicione, irmã, também, como os homens. Né, bem? Amém.